Comunicação de dados. Meios de transmissão. Cabo par trançado. São os mais usados, pois têm um melhor custo-benefício e ainda são 10 vezes mais rápidos do que os cabos coaxiais. O cabo de par trançado consiste em dois finos fios de cobre envolvidos individualmente em um plástico e depois entrelaçados um em torno do outro e unindo uma outra camada de isolamento plástico, exceto pelo revestimento plástico. Nada protege esse tipo de cabo de interferências externas. Por isso, ele é chamado de fio UTP, par trançado não blindado. Cabo coaxial. Os cabos coaxiais são utilizados nas topologias física em barramento. Esse tipo de cabo é constituído por diversas camadas de condutores e isolantes, daí o nome coaxial. O cabo coaxial às vezes é chamado de coax. É amplamente usado em TV a cabo e por um tempo suplantou o fio de par trançado como meio de conexão de redes. Há dois condutores em um cabo coaxial. Um deles é um fio simples no centro do cabo. O outro é uma blindagem que envolve o primeiro cabo com um isolante no meio. Embora não tenha condutor algum a mais do que o par trançado, o cabo coaxial, devido à sua proteção, consegue transportar mais dados do que os tipos mais antigos de fiação com par trançado. Dois tipos de cabo coaxial são usados nas redes: o cabo grosso e o fino. O cabo grosso é o padrão mais antigo e hoje raramente é instalado nas redes mais novas. O cabo fino é capaz de transportar tantos dados quanto o cabo grosso, mas é menor, mais leve e fácil de dobrar nos cantos. O cabo coaxial usado nos dias de hoje transporta dados a uma velocidade de aproximadamente 10 megabits por segundo, o que é relativo lento, comparando com a capacidade de 100 megabits do cabo de fibra ótica e de fiação par trançado. Cabo de fibra ótica. É um pedaço de vidro ou de materiais polimétricos com capacidade de transmitir luz. Tal filamento pode apresentar diâmetros variáveis, dependendo da aplicação, indo desde diâmetros ínfimos da ordem de micrômetros, mais finos que um fio de cabelo, até milímetros. O cabo de fibra ótica é um fino fio de vidro que transmite vibrações de raios de luz em vez de frequência elétrica. Quando uma extremidade do fio é exposta à luz, o fio transporta a luz para outra extremidade, fazendo curvas com uma perca de energia mínima ao longo do caminho. Como a luz viaja muito mais depressa do que a eletricidade, o cabo de fibra ótica transporta facilmente dados a 100 megabits por segundo, embora o fio de par trançado também atinja taxa de transferência de dados tão alta quanto esta. O cabo de fibra ótica é imune a interferências eletromagnéticas, que são um problema para os cabos de cobre. Teoricamente, a vibração da luz pode circundar o equador em aproximadamente 1/8 segundos. O sinal elétrico levaria muito mais tempo para fazer a mesma viagem e teria de ser interceptado e amplificado em inúmeros intervalos ao longo do caminho. A luz que flui por um cabo de fibra ótica também tem que ser amplificada, mas muito menos do que a eletricidade. Um problema com a fibra é o trajeto físico do cabo. Por ser um fio de vidro, ele não se curva facilmente. Um fino fio de vidro é mais flexível do que você possa imaginar, mas não tão flexível quanto um fio de cobre. O cabo de fibra ótica só faz curva cujo raio tenha pelo menos alguns centímetros. A vantagem mais impressionante do cabo de fibra ótica é sua capacidade. Por transmitir luz em vez de eletricidade, ele também está imune a muitos tipos de interferência eletromagnética que causa erros em outros meios, especialmente o fio de par trançado. Infravermelho. Cientistas norte-americanos da Universidade de Penn State desenvolveram uma rede sem fio, que em vez de ondas de rádio, utiliza luz infravermelha para transmitir dados.
A novidade da experiência foi a velocidade atingida na transmissão, de 6 a 14 vezes mais rápida que as redes Wi-Fi existentes, chegando a 1 GB por segundo. Ondas de rádio. Com a popularização da comunicação de dados, houve um impulso na direção de meios mais flexíveis e de meios que alcancem distâncias maiores. Vários tipos de conexões para comunicação sem fio oferecem essas vantagens. Quando os computadores portáteis são ligados em redes, ondas de rádio podem ser usadas como meio de comunicação. Por exemplo, empresas especializadas na elaboração dos estoques de grandes empresas ou supermercados podem contar com todos os itens em estoque usando computadores portáteis e pequenos, que enviam e recebem sinais de rádio. Durante a movimentação das pessoas pela loja, o computador estão continuamente enviando informações a um computador central, que foi levado para aquela loja com aquele propósito específico. As redes permanentes com a conexão sem fio são usadas especialmente em situações nas quais é difícil a passagem física dos cabos. As frequências de rádio também podem ser usadas em uma escala geográfica mais ampla. Os telefones celulares, por exemplo, transmitem usando frequência de rádio. As microondas, que são tipos de ondas de rádio, são muito usadas quando há necessidade de enviar dados para uma distância de vários quilômetros. A transmissão de microondas não usa cabo ou fio. Em vez disso, os sinais são transmitidos através do ar entre as estações de microondas. A transmissão ocorre em uma linha reta, de qual forma que as torres repetidoras de microondas devem estar à vista uma da outra. Normalmente, as estações repetidoras de microondas são alocadas em cerca de 48 km de distância uma da outra. A curvatura da Terra pode ocultar o sinal se a distância aumentar. A transmissão em microondas tipicamente tem altas larguras de banda, podendo conduzir muitos canais de programações de televisão a cores ou milhares de conversas em telefones. Satélite. A transmissão por satélite também usa microondas, que são transmitidas por um satélite em órbita a 35.880 km acima da superfície da Terra. A transmissão por satélite também usa microondas. Nessa altitude, o satélite permanece sempre posicionado no mesmo ponto em relação à Terra, embora tanto a Terra como o satélite se movimentem em alta velocidade. A isso dá o nome de órbita geoestacionária. Imensos transmissores e receptores de microondas são apontados diretamente para o satélite, em linha de transmissão visível. O satélite faz a transmissão ao redor do mundo tão facilmente quando nos comunicamos com o nosso vizinho de quarto. Como você faz uma ligação interurbana, dentro ou fora do país, sua voz viaja através de cabo apenas até a estação mais próxima de transmissão via satélite. De lá o sinal vai para um satélite, que o envia a outra estação de transmissão perto do destino da sua ligação. As companhias telefônicas não são as únicas que usam satélite. Muitas empresas grandes e universidades também usam satélite para comunicação de dados.